Eu fico espantado que isso está sentado no STF. Se um aluno de primeiro, segundo ano de faculdade de Direito faz essas lucubrações, é normal. Mas nós temos aqui um ministro do STF que é mais ruim de raciocínio que aluno do quinto ano de faculdade boa. E antes de dar o seu voto na ação, o Toffoli, ele afirmou que o artigo do Marco Civil da Internet, que diz que as redes não têm responsabilidade sobre o conteúdo criminoso postado por usuários, é inconstitucional. Eu vou passar aqui o comentário, eu vou começar com o professor Marcelo Suano, que ficou mais espantado de todos nesta mesa, mas eu quero pedir licença para fazer uma pequena digressão. Liberdade de expressão. Nós temos que nos fazer duas perguntas, o que é liberdade e o que é expressão. Da mesma maneira, quando a gente está falando do golpe de Estado, a gente tem que perguntar o que é golpe e o que é Estado, para falar que teve ou não teve. Liberdade de expressão. Vamos começar, então, com a palavra expressão. O que é expressão? Expressão é, basicamente, a vida humana. A vida humana é uma contínua expressão. Quando nós não falamos, nós exprimimos. Quando nós calamos diante de uma pergunta, nós nos exprimimos. Quando nós dançamos, nós expressamos alguma coisa. Quando nós cantamos, nós expressamos alguma coisa. Quando nós escrevemos, expressamos alguma coisa. Quando fazemos gestos, nós expressamos alguma coisa. Quando choramos, nós expressamos. Quando rimos, nós expressamos. Expressão é a vida humana. Expressão é o viver de todo ser humano. É isso que é expressão. É a vida humana. Só não se exprime quem está morto. O morto não tem expressão. Ah, expressão de morto. Não. Tem aparência do morto. Mas não é uma expressão. Ele não está exprimindo nada, ele não está revelando nada daquilo que sente, porque o morto não sente mais. Posto isso, vamos para a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é muito tautológico, é poder exprimir qualquer coisa. Poder pensar qualquer coisa. Poder fazer qualquer coisa. Liberdade não tem limite. Porque ou você é livre ou você não é. Porque fala assim, não, eu sou livre para fazer a coisa certa. Então você não é livre para fazer a coisa certa, você é obrigado a fazer a coisa certa. A liberdade só é liberdade porque a experiência da humanidade na Terra chegou à conclusão de que nem sempre as pessoas fazem aquilo que é esperado. Porque as pessoas que devem fazer a coisa certa podem fazer a coisa errada. E se não houvesse esta possibilidade, nós nem precisaríamos falar em liberdade, seria um termo inútil. Inútil. Eu falava aqui, acredito que foi aqui, que Deus nos criou à imagem e semelhança. Só existem direitos humanos porque existe Deus. Se não fosse o Deus cristão, não existiria direitos humanos. E é uma discussão filosófica longa que eu vou parar por aqui. Mas é o seguinte, a imagem e semelhança, e agora nós entramos em Filon de Alexandria, que é um filósofo do judaísmo, quase que contemporâneo a Paulo apóstolo. Ele diz o seguinte, ninguém sabe como é a face de Deus. A única pessoa que se encontrou com Deus foi Moisés e tapou o olho. Isso é muito significativo. E Santo Agostinho também, um dos primeiros teóricos do cristianismo, falava que ninguém pode dizer que detém Deus, que sabe como Deus é, a forma, o cheiro, qualquer coisa, porque Deus é algo tão superior a nós que ninguém pode detê-lo. E aquele que diz detê-lo, na verdade, se diz Deus de Deus. Dito isso, se Deus é o Criador, tudo que Ele criou tem a imagem dele, tem a potência da imagem dele. Inanimada, animada, vivo, não vivo, tudo que Deus criou tem a sua imagem. E nós, seres humanos, somos os únicos que temos a imagem e semelhança. O que Deus criou? Ou se não quer falar de Deus, vamos falar em ciência, o primeiro criador. O que Ele criou? Ele criou os seres animados e inanimados. Uma pedra é inanimada. Os animados, os que têm vida. Uma planta. Os animais, e dentre os animais, nós, seres humanos. Mas de todos os seres animados, bactérias, vírus, animais, insetos, seres humanos, o único que inventa coisas do nada, que tem ideias, tem um pensamento infinito e inventa coisas e pode se exprimir, pode se expressar de maneira infinita, é o ser humano. Portanto, se essa característica da criação
é que torna o ser humano divino perto de toda a criação, porque ele guarda esta semelhança com o Criador. O ser humano é a única coisa criada que também cria. A criação, ela está para a semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus porque somos criados por Ele, como todas as coisas são a sua imagem. E somos a sua semelhança porque criamos. Agora, quando nós falamos em criação, criação quer dizer pressupõe o quê? Para criar, o pressuposto básico é a liberdade. Ninguém cria sem liberdade. Se são dadas coisas, condições, esta pessoa não cria livremente, ela está condicionada. Imagina em Deus, o Criador. Criar pressupõe liberdade. Viver como ser humano pressupõe liberdade. Se nós temos consciência da sacralidade da nossa condição, nós só vamos fazer o bem. Mas nem todo mundo tem consciência nessa vida. Então, liberdade de expressão é sim, liberdade para fazer tudo. Mas esse fazer tudo não quer dizer que a pessoa vá ser impune se fizer tudo. Porque como cada um dos seres humanos tem a mesma liberdade, aquele que atua, aquele que goza da sua liberdade, prejudicando a liberdade do outro, prejudicando a esfera de sacralidade do outro, ele mesmo é quem viola a sua sacralidade e, portanto, se ele é livre para fazer o bem e o mal, quando ele faz o mal, ele tem que responder. Porque a liberdade, dentro do conjunto sagrado da existência divina do ser humano, ela pressupõe responsabilidade. Deus, para que exista, ele tem que respeitar a própria existência e não querer se aniquilar, porque Deus pode tudo, inclusive deixar de existir, porque senão ele não é Deus. Então, para que Deus exista, ele precisa, pelo menos, respeitar a sua existência. De maneira que essa responsabilidade de existir acompanha esta liberdade de expressão, e quando na nossa liberdade de expressão, porque matar é uma forma de expressão, cometer qualquer crime é uma forma de expressão, porque ele invadiu a sacralidade e a esfera de direitos sagrados do outro, ele tem que ser responsabilizado. Portanto, vê-se aí que nós temos um completo energúmeno sentado na cadeira do STF. Me desculpe, professor, mas eu passo a palavra ao senhor. Interessante, a tua reflexão filosófica e teológica, ela coloca os elementos que são essenciais. Se eu fosse fazer uma reflexão, eu não vou fazer uma reflexão então, filosófica só aqui. deixa eu incluir uma coisa que eu esqueci. Tanto é que liberdade de expressão é o policial jogar o outro da ponte? É. Liberdade de expressão é a expressão de um crime. E porque é crime, deve ser punido. Deixando isso claro, o Código Penal não escreve não matarás, não agredirás. Ele escreve matar, pena de tanto a tanto. Agredir, pena de tanto a tanto. Portanto, o Código Penal mesmo mostra, o crime é uma expressão. E quando a expressão é criminosa, ela será punida. Então, é um completo energúmeno, professor. É interessante, como eu estava te falando, a tua reflexão filosófica e teológica, ela traz os elementos que são essenciais para mostrar aquilo que é o mais importante. É uma condição necessária e suficiente para a vida humana e para qualquer ação do ser humano. Isso está explícito, inclusive, na nossa religião, nós que somos cristãos, que é o nosso livre-arbítrio. Não existe limite para a liberdade de expressão. A volta que aquele senhor fez, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, foi exatamente para mostrar duas coisas que me incomodam muito. Se eu fosse fazer uma reflexão, até para chegar ao mesmo ponto que você chega, eu iria pela lógica da teoria do conhecimento. Teria que separar sujeito de objeto, mostrar quais são os tipos de conhecimento, a forma como o conhecimento se estrutura, a necessidade de que haja liberdade de expressão para que o conhecimento se concretize, e é exatamente pelo conhecimento que Deus fala. É a minha imagem, a semelhança. Este é ser, por uma razão simples, porque ele pode, como eu, na humanidade, vir um dia a ter acesso a coisas que só eu tenho. Não quer dizer que da mesma forma, porque o ser humano não pode definir Deus. É como tornar finito o infinito. E o infinito só Deus tem acesso. Esse é o ponto básico para chegar àquilo que eu queria. Não vai adiantar nós fazermos aqui, nesse momento, uma reflexão nisso, mas eu posso simplesmente chegar à seguinte conclusão. As duas coisas que me angustiam, a primeira delas,
Como é que você reduz a capacidade de um povo entender aquilo que está acontecendo diante de si? Você reduz o seu vocabulário e a sua capacidade de refletir. Porque quando você reduz o vocabulário, você simplesmente inviabiliza que o indivíduo possa ampliar o universo de intelecção, de conhecimento, de entendimento da realidade. Esse é o primeiro ponto. Para viabilizar esse primeiro ponto, sabe como é que você faz? Você flexibiliza conceitos, expressões e entendimentos, ao ponto de dizer, democracia é relativa, então qualquer coisa eu posso chamar de democracia. Fascismo, qualquer indivíduo que eu não gosto, eu chamo de fascista. Por qual razão? Porque não interessa o conceito de fascismo para entender o que fascismo é, desde que se torne alguma coisa ampla. Você reduz a capacidade de entendimento da pessoa pela redução do vocabulário e pela flexibilização dos conceitos. A filosofia nasce exatamente dessa pergunta, o que é? Quando Sócrates, o que o Sócrates era? Ele era um chato, um insuportável, mas por que ele funda a filosofia da maneira como nós entendemos? Porque ele simplesmente dizia, o que nós precisamos para falar sobre o mundo é conceituar as coisas, para dar concretude e assim um conhecimento ser possível. E todo mundo falar aquilo que viu e o outro entender sem precisar ter visto, porque é aí que o conhecimento se consolida. Aí é que está o problema deste senhor e destes senhores que estão flexibilizando tudo, todos os conceitos. Aí ele pega e diz assim, a liberdade de expressão é aquilo que o policial fez. Tudo bem, eu posso considerar isso genericamente. Mas o que ele está querendo dizer é que a liberdade de expressão ela é um ambiente para o crime. Por quê? Porque tem certas coisas que não são toleráveis, mas o crime já está previsto que se você produzir determinadas condutas, pelo teu direito à liberdade de expressão, você tem que responder por ela. Eu não posso acabar com a liberdade de expressão equivalendo-a ao crime, porque foi o que ele fez. E o que é equivalência? Equivalência não é igualdade. Um copo é igual apenas a ele mesmo. Equivalências são coisas diferentes que produzem o mesmo efeito, que é o que ele está fazendo para deturpar e dizer, em função de atos criminosos, eu estou dizendo que o crime está sendo equivalido pelo simples fato de ter a liberdade de expressão. Logo, nós temos que acabar com a liberdade de expressão. Tanto que logo depois, eles vão falar sobre o quê? Vamos acabar com a liberdade de expressão nas redes sociais, vamos monitorar e vamos acabar com esse povo que acha que tem condição de buscar o conhecimento e por isso ser livre. E é o que eles não querem. Eles não querem que nós sejamos livres, que nós tenhamos o vocabulário, porque às vezes eu faço brincadeiras, perfunctório, falo coisa assim, perfunctório é superficial. Por que eu não falo superficial? Para que o vocabulário aumente. Eu falo isso na sala de aula, pessoal, porque você fala difícil. Eu não estou falando difícil. Eu estou querendo que você amplie o teu vocabulário e tenha o direito de escolher se vai usar difícil, vai usar perfunctório, vai usar superficial, ou você falar, é qualquer coisa, só. É o problema teu, mas você tem o direito de escolher. O que eles querem é retirar esse direito de nós. E esse senhor, com todo o respeito que eu possa ter pelo cargo que ele ocupa, porque o cargo não é ele. Ele está no cargo. O cargo independe da sua existência dele. Tanto que ele pode ser afastado. Mas, infelizmente, ninguém no Senado vai ter vergonha na cara para tentar fazê-lo. Mas tudo bem. Ele está no cargo como, sabe a criança de 2 anos de idade que veste a roupa do pai? Ele tá ocupando, o cargo é a roupa do pai e ele é a criança de 1 ano de idade. Só para encerrar, porque infelizmente o que nós somos obrigados a ver, ações como essas, que ele tentou ser filósofo e mostrou que ele infelizmente é muito limitado, ele é limitado... Obtuso. Obtuso mesmo. É isso aí. Ele é extremamente... o limite, ele está no universo da mediocridade. Mas infelizmente... é o que eles estão fazendo. O problema é que eles estão querendo mediocrizar a sociedade inteira. Primeiro, para eles se tornarem superiores concretamente. Segundo, para se preservarem no poder. A consequência nós vamos ver nas redes sociais e em todos os atos que a direita puder fazer ou qualquer pessoa que tente questioná-lo. Questionar não é mais permitido no Brasil. Olha, eu vou comentar uma coisa aproveitando o gancho do mestre Pavinato. Há uma diferença entre expressão de liberdade e direito de livre-arbítrio, né? Quando Adão e Eva cometeram o pecado da maçã, tiveram acesso ao livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é diferente do direito de expressão de liberdade. O livre-arbítrio faz com que Caim, por exemplo, mate seu irmão Abel. Mas isso não é um direito de expressão de liberdade. A expressão da liberdade, ela só acontece quando há regras. Então, o meu direito termina quando começa o do senhor e o da senhora aí na sua casa. E eu vou ser punido por aquilo que o meu direito de livre-arbítrio pode me levar.
como aquele policial, por exemplo, que jogou o rapaz da ponte, ou como aquele bandido que colocou o corpo do policial morto num carro e coloca ladeira abaixo. Isso é livre-arbítrio, mas não é direito de expressão de liberdade. Eu creio que o ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência, é extremamente inteligente, independente do seu notável saber jurídico, ele está servindo bem um ativismo político que nós estamos vendo no judiciário. Porque o objetivo dessa tentativa de explicação e comparação é, na verdade, a teoria do feirante. Ele está comparando banana com abacaxi. É evidente que não há direito de expressão naquele que comete crime, e sim livre-arbítrio. Ele sabe disso, mas ele quer justificar, na realidade, o voto dele em relação ao cerceamento do direito de expressão de liberdade nas redes sociais. Nesse inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de fim do mundo. E isso está errado. Está tentando manipular as pessoas com a sua explicação, que, na verdade, infelizmente, ministro, foi estapafúrdia, em relação àqueles que não têm conhecimento. Nota 0. Olha, Luiz Arthur Nogueira, isso mostra que a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem judiciário no país. Imagina o seguinte, eu faço uma conta simples, básica, e dou para minha sobrinha de 6 anos corrigir. Eu me sinto assim. Eu entro com uma ação no STJ e o Toffoli é quem julga. Eu escrevo alguma coisa, falo para minha sobrinha, vê se está certo, eu escrevi em latim. É isso. O judiciário brasileiro se tornou isso. O caso do Clezão foi negado. Ninguém dos 11 ministros, à exceção do Alexandre de Moraes, que ali estava impedido, porque fazia parte da história, mas jamais citado. Quando eu perguntei se 300 dias é um prazo razoável para um ato imediato de um juiz, porque a lei do crime, que define crime de abuso de autoridade, você não analisar num prazo razoável um caso de liberdade provisória ou de soltura, e o ministro Alexandre levou 300 dias para o caso do Clezão. Só não levou mais porque o Clezão morreu. E quando eu perguntei na ação se 300 dias é prazo razoável, e mesmo assim, nem na sentença, nem no agravo, nem nos embargos do agravo, nenhum ministro respondeu o que é prazo razoável. E tiveram ainda, por unanimidade, a desfaçatez de dizer que os embargos querem mudar a decisão. Eu não quero mudar a decisão, a única coisa que eu pedi foi: responda, 300 dias é um prazo razoável? É um prazo razoável para você, 300 dias? Você está com uma dor, Luiz Arthur Nogueira? Sua mãe está com dor no peito. É um prazo razoável esperar 300 dias para levá-lo a um hospital? Porque para o STF é. Então o STF virou isso. Acabou a justiça. Eu tenho uma pessoa que não sabe ler corrigindo a minha redação. Pois é, Pavio, parece fila do SUS para fazer exame, né? A pessoa tem lá uma suspeita de câncer, precisa fazer uma ressonância magnética, leva 300 dias, ou ela já morreu de câncer, né? Ou ela não tinha câncer. O exame demorou tanto que não faz sentido nenhum. Ô Pavio, não sei se você reparou, na hora que o ministro Dias Toffoli faz a pergunta, o policial que jogou o rapaz, isso é liberdade de expressão, fica um silêncio constrangedor. Menos para ele. Menos para ele. É uma pena que a imagem esteja fechada nele, eu queria a imagem ampla. Porque a burrice só afeta quem está em volta. Pois é, foi constrangedor, assim, foi um silêncio assim que... Põe aí essa cena aí, alemão. A cena aí do Einstein. Vamos ver com vocês, Albert Einstein. Temos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela... Não é constrangedor? É constrangedor. Constrangedor. Não, é constrangedor a fala dele. É. E aí, Pavivi, ele, além de tudo que vocês falaram, ele prestou um enorme desserviço à sociedade. Sabe por quê? Se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar o que é liberdade de expressão, 99,9% dos brasileiros dirão que é liberdade de emitir minha opinião,
de forma oral, de forma escrita, na rede social. Talvez alguém até fale, pichar o muro pode ser uma liberdade de expressão, mas eu duvido que alguém vai dizer que liberdade de expressão é agredir uma mulher. Quando o ministro dá esse exemplo estapafúrdio... O filho do Lula não tem essa liberdade, não tem? Pois é. Ô, Pavinato, quando ele dá esse exemplo estapafúrdio, ele está dando argumento a partir de agora para pessoas que agridem mulheres passarem a dizer, é liberdade de expressão. O ministro disse. Olha o desserviço que ele prestou. Arthur, é surreal. Não esquecer, surreal. É só uma coisa. Sabe qual é o grande detalhe? Quando ele fala e ele faz isso, como o Pavinato apresentou, sim, você coloca como uma forma de se expressar, porque é uma questão de semiologia, questão de semiótica, uma questão de significado das coisas. Então, quando você se expressa, faz parte da tua vida você se expressar. E você só pode se expressar se você for livre. O problema todo é esse senhor reduzir essa reflexão abstrata inteira a um fato concreto que não precisa ir nessa abstração. Aí é que ele começa a fazer equivalência para depois chegar à seguinte conclusão. Se tudo que eu falei aqui vale, então a partir de agora vamos calar a boca de todo Porque é aquele um que tenta me questionar. energúmeno! Porque é um energúmeno! Basta pegar Norberto Bobbio, filósofo, um dos maiores filósofos do direito, italiano, já morreu. Ele dizia o seguinte, professor Suano, olha que frase linda. Tal como não existe o filho sem o pai, não existe direito sem dever. A liberdade de expressão comporta cometer crime, porque o crime é uma expressão humana. Árvores não cometem crime. O crime é uma expressão da sociedade humana. Mas ele não sabe o conceito de direito. Norberto Bobbio, básico. Assim como não há filho sem o pai, não há direito sem dever. É isso. O crime é a liberdade humana. Mas o direito da liberdade de expressão, ele vem depois de um dever, que é o dever de gozar esse direito sem interferir na esfera de direito do outro. Isso é lição básica de direito, você aprende no primeiro ano da faculdade e ele não sabe. Desculpa, professor. Não, mas é isso mesmo. E detalhe, o que coloca a grandeza do cristianismo e do Ocidente. Porque foi exatamente o cristianismo e o Ocidente que, quando diz que não existe liberdade sem você ter o dever, não existe. Simplesmente você está colocando numa condição que você poderia questionar de o que, afinal de contas, seria o dever e a liberdade básica de acordo com os valores de uma determinada sociedade. É exatamente o cristianismo e o Ocidente que buscaram valores universais. E o cristianismo é o responsável por isso. Toda vez que você fala, infelizmente não dá pra gente ficar fazendo muita digressão, porque o tempo não basta, mas toda vez que você fala da importância do cristianismo para a criação, a construção dos direitos humanos e da liberdade, em essencial, eu aplaudo, mesmo que eu não te faça o gesto, porque é exatamente isso. Infelizmente, é o que a gente está vendo. Eles estão destruindo, está dentro da reboque da destruição de todos os valores da sociedade ocidental. Só que ele está usando dos próprios valores da sociedade ocidental para se autodestruir. Nós vimos isso na década dos 30. Qual era a ideia que tinha na década dos 20, quando surgiu um cara chamado Oswald Spengler. Ele falou a decadência do Ocidente. Ele concluiu que a decadência do Ocidente se dava por causa dos valores ocidentais que estavam produzindo degenerações. Aí o que ele fez? Para impedir essas degenerações, vamos acabar com aqueles valores sagrados do individualismo, ou o que quer que seja, porque aquilo é que está destruindo a civilização. Produzindo o quê? O fascismo. É o que este senhor está fazendo, quando ele chega e faz um tipo de reflexão como essa. Eu só discordaria do Belo, quando o Belo falou, ele é muito inteligente, eu preferia dizer que ele é um cara esperto. O esperto é o cara que consegue articular as coisas que estão aqui, consegue ver um resultado e pensa numa consequência em curto prazo, mas ele não tem capacidade de verificar as consequências históricas do que ele está fazendo, que ele é limitado. Na cabeça dele dá curto-circuito, né, Gisiane? Olha, que o Toffoli não tinha notável saber jurídico, todos nós já sabíamos. A grande questão é que parece que ele não tem notável saber algum, porque ele faz essa comparação e ele fica esperando aplauso. Ele não tem nem notável constrangimento. Isso. Ele não tem nem notável constrangimento. Eu acho que o rosto dele, a expressão dele é de uma pessoa que falou alguma coisa vergonha. Muito inteligente, uma coisa assim muito sábia. E nossa, olha só que conexão fantástica, que analogia fantástica eu fiz. E aí ele dá uma paradinha e fica um silêncio absoluto, porque todo mundo se pergunta, que loucura é essa que esse homem está dizendo? Esse é o primeiro ponto. Você assim. sabe que tem, quando a gente está na faculdade,
uma das coisas que a gente mais tira sarro é de uma tese que fizeram, um aluno no XPTO fez há muito tempo assim, se a liberdade de ir e vir é um direito, os pedágios são inconstitucionais. Então, Né? e ele se sentiu muito a gente esperto, até né? sabe, a liberdade, mas não é liberdade de ir e vir de carro, né? Exatamente. E ele parece esse aluno que fez a tese tola E se do sente pedágio esperto. e se sente um gênio. Mas a liberdade de ir e vir é um direito constitucional. O pedágio é inconstitucional, vou defender isso. Ele parece esse aluno idiota. É isso, o Toffoli, ele defende isso, ele se sente muito genial por ter dito um absurdo desse, uma coisa completamente estapafúrdia. Vale ainda lembrar a nossa audiência que esse julgamento sequer era para existir, eles estão legislando a respeito do Marco Civil da Internet, eles estão legislando se nós vamos ter ou não liberdade dentro da internet. E aí, para além de tudo aquilo que foi dito aqui na mesa, muito bem colocado por todos os integrantes, eu tenho sorte que eu trabalho com gente inteligente. É importante a gente pontuar que o que ele está querendo dizer é que quem defende a liberdade de expressão, ou seja, nós, quem defende a liberdade, automaticamente defende que um policial jogue uma pessoa de uma ponte. Que um policial chegue e cometa qualquer tipo de abuso de autoridade. É isso que ele está dizendo, que a direita está defendendo o abuso de autoridade, quando, na verdade, o que a direita está gritando todos os dias, há pelo menos uns 5 anos, é que os ministros que ocupam a cadeira do STF cometem diariamente abuso de autoridade e que por isso não pode acontecer. E o primeiro sequestrado é justamente a liberdade. É isso que a direita está dizendo. O Toffoli, ele faz uma comparação que nós estamos defendendo violência. Mais pra frente aí na fala, o vídeo é até um pouco longo, ele fala que ele faz primeiro essa relação, se sente muito genial, e mais pra frente ele usa a palavra ilícito, ele faz a comparação de liberdade com ilicitudes. E eu gostaria muito que qualquer ministro do STF me apontasse onde é que está a ilicitude de fazer postagens dentro de uma rede social. Não tem. Quais foram as postagens do Felipe Martins que foram ilícitas, que foram criminosas? Do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, todos esses tiveram suas redes sociais caçadas, com C cedilha, caçadas dentro do Brasil. Quais foram os crimes que essas postagens incitaram ou cometeram contra a Constituição? Não existe. Se matou a charada. Não existe. Gente. Realmente ele está fazendo isso. A consequência política ou a ação política dele é exatamente para Fazer dizer essa ligação. a direita está defendendo Deixa eu falar só esse uma tipo de coisa. violência. Não sei se teve crime ou não tem. Pode ser que tenha tido crime, mas me mostre o devido processo legal, no mínimo. Porque eu não quero defender aqui nem inocência nem culpa de ninguém. Eu quero que me mostre o básico, o devido processo legal. E isso eles são incapazes de mostrar.